não desista e Deus te abençoe. É a mensagem que vem daqueles que viveram, em especial, de 2000 para cá. Bem sabe para onde o país estava indo e onde ele estaria se houvesse uma continuidade de tudo aquilo. Eu sempre digo em ambientes como esse, que eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Mas tem um vídeo de 2014, eu na Academia Militar das Agulhas Negras, dirigindo a palavra para uns 500 jovens que estavam se formando naquele dia. Não foi uma reunião programada, foi algo que aconteceu. E ali parece que algo me tocou e eu falei o que ia acontecer nos próximos anos. Uma das coisas que eu falei, está no YouTube, é que poderia perder minha vida pelo caminho, mas tínhamos que mudar o destino do Brasil. E mudar como? Quem somos cada um de nós aqui presentes para falar, eu vou mudar o destino do Brasil? Se não tiver algo muito mais forte do que nós, de cima, dando esse sinal? Aconteceu, sobrevivi uma facada, agradeço a Deus pela minha vida, uma segunda vida, que alguns aqui já passaram por esse momento. Conseguimos uma eleição difícil, mas houve um clamor nacional, mesmo hospitalizado, aconteceu. Tive um grande apoio dos cristãos por todo o Brasil, porque eles sabiam o que estava acontecendo com a nossa pátria até aquele momento. Eu me lembro quando comecei a aparecer perante o Brasil, não foi em 91 quando assumi o meu primeiro mandato, foi em 2010, quando as questões voltadas para a família, ou melhor, contra a família, começaram a falar mais alto dentro do Congresso. E muitas vezes eu falei que a bancada evangélica, que são seres humanos, tem muitos aqui, podem também ter seus defeitos, somos humanos, mas o saldo da bancada evangélica, não só para as questões de interesse materiais de cada um de nós, mas em especial para as questões espirituais, não tem preço. Esses que estão aqui, alguns daquela época, que eram parlamentares, se abraçaram comigo. Também, alguns senadores, em especial um do Espírito Santo, que também tem seus efeitos, mas foram decisivos para sepultar o PLC 122, que dava 3 anos de cadeia ao padre ou pastor que, porventura, realizasse um casamento não previsto no livro sagrado. Também, naquele ano, foi o primeiro ano do decreto do presidente da época, o decreto 2009, que criou o PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, que de direitos humanos nada tinha ali, 180 capítulos. Um dos mais importantes para eles era a desconstrução da heteronormatividade. Começaram a crescer nessa questão, como está nesse decreto, a questão da ideologia de gênero. A covardia chegava a ponto tal de se escrever como sexualizar crianças a partir de 5 anos de idade, num ambiente onde elas são reféns, para o bem ou para o mal, de quem está à frente da sala de aula. Como enfrentar tudo isso? Tínhamos uma secretária de Direitos Humanos, que na sua página oficial, tinha lá
um site chamado Humaniza Redes, onde estava claro nesse site que o pedófilo deve ser tratado e não encarcerado. Para onde caminhava o nosso Brasil? Que mal é esse que aos poucos vinha tomando conta de todos nós? Em cima disso, eu decidi no final de 2014 a dizer que algo tem que mudar no Brasil. Eu tinha uma reeleição de deputado federal tranquila, porque não dizia até mesmo para o Senado Federal sair de um conforto, colegas parlamentares, porque o parlamentar sabe que tem muito mais conforto do que alguém que está no executivo, que não é fácil ser prefeito, governador, quem dirá presidente da República. Aconteceram as eleições, começamos a mudar o Brasil ao escolher ministros e ministras, como por exemplo uma que é nossa, a Damares. Como ela mudou tudo isso, que nova dinâmica ela fez valer na sua comissão. Digo a vocês, a indicação da Damares, quando estava sendo discutida alguém para o ministério, foi da primeira-dama, a senhora Michele, e sugestão dela é ordem. Hoje, nas nossas casas, hoje, você pode lá atrás pensar que o ministério que menos valor tinha era esse. Eu considero hoje em dia o mais valoroso, porque se nós não pensarmos em família, em tradição, liberdade religiosa, fé, a gente não chega a lugar nenhum. A única diferença minha e de vocês aqui é que eu estou no nível um pouquinho mais alto, e vocês aí é que eu estou no nível um pouquinho mais baixo. Somos exatamente iguais, somos filhos de Deus. Lá atrás eu dizia que dos fracos, covardes e omissos a história não se lembrará. Nós queremos ser lembrados, se não pela história, pelos nossos descendentes. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e por que de rumo. Mas o Brasil é um transatlântico, você não tem como dar um cavalo de pau nele. Assumimos, montamos o ministério, não foi fácil 2019. As pressões por cargos, por bancos oficiais, por estatais, por ministérios, por secretarias, algumas até eram pessoas bem indicadas, mas em grande parte não. A intenção era voltar ao que sempre foi. Como eu já disse algumas vezes, né? Lá atrás Salomão pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Peço força para resistir e algo mais importante no meu entender, coragem para decidir. A minha caneta pode vir para o bem ou para o mal, e às vezes até bem intencionado, se não tiver muito bem pensado o que eu vou assinar, todos nós sofremos decisões difíceis, como ir para a Rússia, pressão quase do mundo todo para que eu não fosse à Rússia em fevereiro, mas eu tinha que conversar com o presidente Putin. A guerra não havia acontecido ainda, estava na iminência de não termos mais fertilizante para o homem do campo. Poderíamos colocar em risco a nossa segurança alimentar. Fui, conversei por quase 3 horas com ele. Logo depois a guerra eclodiu. Nós lamentamos qualquer morte, qualquer ato de violência, mas eu não tenho o poder de pacificar.
Fiz o que eu pude no tocante a isso antes da guerra eclodir. E o Brasil adotou a posição de equilíbrio. Na semana passada, 26 navios com fertilizantes, vindos da Rússia e Bielorrússia, aportaram no Brasil. Nós sabemos que o povo está sofrendo por políticas erradas tomadas lá atrás, de forma quase que unânime pelo Brasil, por parte de governadores, fechando tudo, inclusive igrejas. Sei que um parlamentar aqui de Goiás entrou com ação na justiça, ganhou uma liminar, mas não precisava muitos governadores tomar uma medida de força como essa. Um dos refúgios, ou um dos últimos locais que o homem vai, muitas vezes, quando está numa situação de desespero, é procurar ali um pastor, um padre, um líder religioso, para conversar com ele. Isso foi negado aqui no Brasil. E podem ter certeza, o único chefe de Estado do mundo que foi contra essa política fui eu. Tenho certeza que orientado, noites sem dormir, o que é comum na minha vida, refletindo, pensando, durante o dia fazendo ligações, buscando a melhor maneira de resolver os assuntos. Hoje temos estudos que o lockdown não salvou uma vida sequer. Estudos de fora do Brasil. Pelo contrário, fez com que a economia sofresse um baque muito forte. E nós sofremos as consequências disso no mundo todo. Não é apenas no Brasil. Preço de alimentos, preço de combustíveis. E também foi um duro baque na educação dos nossos filhos. E eu posso falar porque eu fiz a minha parte, apesar de tolhido pelo Supremo Tribunal Federal em conduzir o destino da nação no tocante ao combate ao Covid. As universidades foram fechadas, não por mim. A Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea, ou a Escola Naval, não fechou. Eu decidi não fechar. Não morreu nenhum cadete. Orientei, posso falar agora, meus comandantes de força, como proceder nessa questão, depois de muita conversa, debate, porque estavam tratando de vidas. Disse-lhes que não podíamos tolher os médicos da sua liberdade, de um momento grave como aquele que estávamos vivendo, e ele receitar o que ele achasse que fosse melhor, em comum acordo com os familiares, para aquele paciente. E quem agiu dessa maneira, muitos no início da pandemia, sequer foram hospitalizados. Politizaram essa questão no Brasil, virou um tabu. Não obriguei a ninguém a tomar a vacina. Nós compramos mais de 500 milhões de doses. É a liberdade de cada um. Eu resolvi não tomar. É um direito meu. No encontro do G20 agora, final do ano passado, tínhamos a exigência do passaporte vacinal. Eu falei, eu não vou. Tiraram essa exigência. E eu fui. Como vou estar daqui a 2 semanas na cúpula. Vou estar na Cúpula das Américas, depois de conversar com o enviado especial do presidente Joe Biden, como seria o tratamento dispensado ao chefe de Estado de um dos países mais importantes do mundo, que é o Brasil. Não iria jamais lá para ser moldura de uma fotografia. Tem uma audiência bilateral de pelo menos 30 minutos com ele. Tive 3 horas com o Putin. A resposta foi sim. Então iremos falar a posição do Brasil, falar do que havia tratado com o presidente Donald Trump, enquanto ele era presidente, para continuarmos essa política. É para o bem dos nossos povos. Disse-lhe mais,
Eu sou um chefe de Estado, com toda certeza, dos últimos que tiver no Brasil, que mais respeita e admira o povo americano. Não podemos continuar dessa maneira. Assim como sou bem tratado pelo presidente ou primeiro-ministro de Israel, um país exemplo para nós. Por que eu falo exemplo? Eu sempre disse, olhe o que Israel não tem e veja o que ele é. Olhe o que o Brasil tem e o que nós não somos. Onde está o erro? O que está falhando nessa engrenagem? É a nossa classe política. É a falta de conhecimento, muitas vezes, ao povo brasileiro, que tem uma passagem bíblica, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje eu acredito, com a liberdade que nós temos, em especial das mídias sociais, que tanto incomodam alguns supremáveis, nós conseguimos a nossa liberdade. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com a informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Não pude ver um cidadão ser condenado a 9 anos de cadeia, a começar no regime fechado, ter o mandato cassado, tornar-se inelegível e ser multado por ter se expressado, não interessa o que ele falou. Exerci o meu poder dentro das 4 linhas, até para dar exemplo ao Supremo Tribunal Federal, assinando a graça. Nós devemos respeitar os outros poderes, nunca temer. É dessa forma que nós governamos, com a força de Deus, para poder mostrar ao Brasil para onde nós poderemos ir. Ninguém tem o que nós temos. Uma das ordens que eu dei, por exemplo, ao Ministério das Minas e Energia, que eu não quero qualquer contrato com outro país para explorar nióbio em nossa pátria. Catalão foi entregue, Araxá estava na iminência, segurei. 6 Lagos no Amazonas, estava conversando com o presidente americano para explorarmos com valor agregado. Chega de entregar o que nós temos in natura. Chega de exportar um navio de minério de ferro e receber uma canoa de laptops ou um punhado de chips. Isso que nós exportamos é finito, é nosso. Lá atrás não criaram a OPEP. Nós não precisamos criar uma organização dos países exportadores de minério. Nós somos o maior exportador de minério. Vamos honrar os contratos. Isso faz bem para todos nós. Honrarmos nossos compromissos. Mas não posso me alongar muito aqui. Como eu disse há pouco. O Marechal está dizendo que eu tenho todo o tempo aqui. Nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que se formos escolher apenas Roraima, tem alguns aqui que se apresentaram, vindo de lá, um país, um estado fantástico. E o que eu falava e falo agora é verdade. Se um dia eu for rei de Roraima, em 10 anos eu tenho uma economia semelhante ao Japão. Lá tem tudo. Não apenas minério de ferro, tem o Vale do Rio Cotingo, que pode ali dar energia para todo o Nordeste e para parte da região norte do nosso Brasil. Mas por que não é explorado? Reservas indígenas. Em falando de reservas indígenas, uma coisa muito importante, que interessa para o homem do campo e a cidade.
Afinal de contas, a cidade não vive sem o campo. O contrário existe. Mas a cidade não vive sem o campo. O Supremo Tribunal Federal começou a votação, está 1-1. Fachin votou a favor do assunto, o Cássio votou contra. O próximo voto agora, daqui a 2 semanas, é do Alexandre de Moraes. Estão rediscutindo um novo marco temporal para as questões indígenas. O que é isso? Pela Constituição de 88, quem ocupava terras, os índios até aquele momento, a terra é deles. Esse novo marco temporal diz que não. Quem porventura hoje ocupar o sítio de vocês, se um indígena ocupar o sítio de vocês, por livre e espontânea vontade, ou levado por alguém para lá, o seu sítio passou a ser terra indígena. E o que temos de concreto nisso? São centenas de pedidos de demarcação de terras indígenas, depois de 88, que estão na minha mesa. Eu poderia dar prosseguimento, determinando o Ministério da Justiça, senão uma portaria. E logo depois um decreto meu. Mas eu estou cumprindo a Constituição de 88. Olha a importância que eu falar para os senhores aqui. E a coisa mais importante, tirando obviamente a nossa fé, que eu vou falar nesse momento. E quem está falando, eu faço questão de dizer, não é o capitão nem o Jair, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olhem só. Se o Supremo decidir pelo novo marco, isso significa que hoje nós já temos uma área do tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena, 14% do território nacional. Se o Supremo decidir que, pelo novo marco temporal, essas centenas de pedidos para demarcar terras indígenas, legalmente, eu tenho que botar para frente. Isso significa nós demarcarmos para essas novas centenas de reservas indígenas o equivalente a uma região sul do Brasil. Imagine mais uma área no tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somando a área já existente de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E pela localização geográfica dessas novas áreas, nós anulamos uma outra área tamanho do estado de São Paulo. Ou seja, acabou nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. E agora diz o presidente da República aqui, não é ameaça, é uma realidade. Só me sobra uma alternativa. Pegar as chaves da presidência, ou melhor, 2 alternativas. Pegar as chaves da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo Tribunal Federal e falar, olha, administra o Brasil. Ou a outra alternativa, não vou cumprir. E por que eu falo isso? Depois do João 8,32. Depois por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Vivo agora a terceira e última passagem, porque eu já estou com 67 anos. Mas talvez seja a última para todos nós. É aquela que diz, se eu chegar mais perto dele um pouquinho, aquela outra muito importante, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Porque para nós militares, quando sentamos praça, selva, quando sentamos praça, juramos dar a vida pela nossa pátria. Por vezes, esse juramento pode se transformar no momento
onde você vai ter que provar, não perante vocês, perante a consciência de cada um de nós, se aquele juramento foi para valer ou não. Podem ter certeza, não sou mais corajoso ou mais homens que qualquer um dos demais 200 e pouco milhões de brasileiros que temos nessa terra querida. Mas sei que nós somos pessoas que tudo faremos para defender a nossa pátria, para deixá-la da forma como está para melhor, para não retrocedermos, para poder olhar para trás, se dirigir aos seus filhos e aqueles como eu que têm netas, falar: olha, eu fiz a minha parte, eu não quero a morte eterna, eu quero honra, quero dignidade, e devemos mostrar a todos que esse Brasil é nosso. Não podemos entregar nossa soberania a quem quer que seja. Indo para a conclusão, quando falo em soberania, quando acabei a reunião com o presidente Putin, fomos conversar com a imprensa, e ele me falou antes: aqui eu falo com a imprensa e não tem pergunta, estou na tua casa, parabéns. E fomos, ele falou, e quando eu falei, eu agradeci ao presidente Putin, porque em 2 momentos, na reunião das grandes potências, foi discutido, ou melhor, começaram a discutir a relativização da soberania sobre a Amazônia. E ele, com o poder de veto que tinha, falou: a Amazônia é dos brasileiros, esse assunto não tem que entrar na pauta. E eu agradeci ao presidente Putin, publicamente. Porque uns outros que dizem estar do nosso lado, estes que estão de olho na nossa Amazônia, nós sabemos da importância dela, do que ela representa até para o mundo. Lá não tem girafas nem hipopótamos. O que eles querem é exatamente outra coisa. Quando nós voamos à Europa ou estados americanos, nós não notamos um só palmo de mata ciliar. Não são esses que têm que vir ditar regras para nós aqui no Brasil. Eles falam até em reflorestar certas áreas do Brasil, mas lá não existe projeto para plantar um pé de mandioca sequer. Eu sei que isso não é reflorestamento, mas dão palpite, interferem, mentem. E nós fizemos há poucos dias um encontro com Elon Musk, um homem que raramente sai do seu país, Estados Unidos, e raramente encontra com chefe de Estado. Veio se encontrar conosco, conversamos por quase 2 horas, ouvimos a proposta dele, que não é nenhuma proposta para tirar alferir lucros do nosso país. O que ele quer no tocante à Amazônia, levar internet para todos, quer também disponibilizar sua rede de satélites, para que tire fotografias de verdade da região, para mostrar se lá pega fogo ou não. Nós sabemos que não pega, floresta úmida não pega fogo, mas o Brasil tem que deixar de ser atacado o tempo todo, interna e externamente, com pessoas que querem apenas, no momento, tirar o governo daqui, como se um outro que esteve à frente do executivo por 8 anos e mandou em mais 6, fosse realmente a solução para a nossa pátria. Concluo, quando se fala em governos pelo Brasil, eu peguei o Brasil com sérios problemas econômicos, éticos e morais. Ninguém enfrentou o que nós enfrentamos: a pandemia, uma seca, geada, Brumadinho lá atrás, e uma guerra lá fora que reflete no mundo todo. Nós pegamos o Brasil numa situação bastante complicada. Agora, quando eu assumi também, a Petrobras tinha começado a pagar, no fim do governo Temer, uma dívida adquirida entre 2003 e 2015 de 900 bilhões de reais. Dívida que vinha de corrupção,
de sondas encomendadas, pagas não recebidas, de refinarias começadas a ser construídas e abandonadas, de sucatas com o nome de refinaria compradas fora do Brasil, 900 bilhões de reais. Aqui tem nordestinos. A transposição do São Francisco sempre foi uma novela. Era para ter acabado em 2010, depois 2012, 2014, não acabou. Foi concluída em grande parte pelo nosso governo. Mas deixo claro, o gasto até o momento com a transposição foram 15 bilhões de reais. Se dividimos 900 por 15, só o endividamento da Petrobras, que foi loteada entre amigos, dariam para ser feita 60 vezes a transposição do São Francisco. Essas pessoas que se apresentam como a solução, essas pessoas que não respeitam a família, como disse agora há pouco sobre PLC 122, PNDH4, essas pessoas que querem mudar a cabeça das criancinhas a partir de 5 anos de idade, essas pessoas que dizem que colocarão os militares e os pastores nos seus devidos lugares, essas pessoas que falam que aborto é a ação de um dente, essas pessoas que falam em controlar a mídia, calar a todos nós, como temos um deputado federal do Rio de Janeiro com as suas mídias bloqueadas, que é o Tony de Paula, essas pessoas que falam em valorizar o MST, eu valorizei o MST, titulando a terra para eles, demos liberdade, dignidade para eles. O integrante do MST, com uma terra titulada, passa a ser um cidadão pleno e amigo do fazendeiro e não mais invasor. Essas pessoas que falam que querem continuar empréstimo para ditaduras no mundo todo, nós já pagamos, até o momento, conclui o pagamento final do ano que vem, daquilo que nos foi emprestado pela Venezuela, e eles não pagaram, e quem pagou são os senhores, dinheiro que vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então nós concluiremos, a grande parte eu já paguei, até o ano que vem, para o BNDES, de calote da Venezuela, 1 bilhão e 60 milhões de dólares. É isso que nós queremos para o Brasil? O problema que nós enfrentamos aqui, preço de combustíveis, preço de alimentos, entre outros, são as consequências do fica em casa, da guerra lá fora. Se fosse só o Brasil, eu seria o responsável. Mas ouso dizer que o Brasil é um dos países que menos sofre economicamente, levando-se em conta o mundo todo. Aqui não tem desabastecimento, temos dificuldades, mas qual é a solução para isso? É a resiliência, é ter fé, é ter coragem, é acreditar, por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos e buscar uma alternativa, pedir uma alternativa. Nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. A todos os senhores e senhoras, nós somos escravos das nossas decisões. E nós sabemos que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós temos que decidir. Vamos decidir. Vamos trabalhar. Vamos conversar com todos, não apenas quem está momentaneamente ao nosso lado. Vamos mostrar o João 8,32, mostrar que uma decisão pensada errada e executada, a situação piora para todo mundo. Olha o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Chile, o que aconteceu na Venezuela. Nós estamos vendo o exemplo, estamos tendo exemplo à nossa frente. Se um vizinho compra um carro de uma marca que não dá certo, a gente não pode comprar o carro da mesma marca do vizinho. Nós estamos vendo o erro ali do lado. Temos que fazer as coisas com razão, com coragem, com determinação. Nada melhor que momentos como este, num local como este, onde eu sempre prefiro mais ouvir do que falar,
Agradeço, Manuel Ferreira, por essa liberdade de me dar a palavra. Sei o quão caro é este momento, mas sei que, como não nos conhecemos apenas de agora, de há muito tempo, de conversa em aeroportos, no tempo que os voos atrasavam, nos conhecemos ao longo dos tempos, conhecemos dentro do parlamento, em especial com a bancada evangélica, na casa de uma centena, que são excepcionais, que são decisivos, de momentos críticos para a nossa nação, não apenas na questão econômica, mas na questão espiritual. Quantas coisas vocês barraram lá dentro, contra a família, a favor da garotada, das crianças, a favor da nossa educação, pela liberdade, pela fé, como temos alguns presentes aqui. Então, os senhores e as senhoras são importantes. E a política faz parte da nossa vida, do dia a dia. Não é, a política não entra aqui. Aqui entra, no meu entender, logicamente, se assim entendeu o nosso marechal aqui, a política sadia, verdadeira. Não, obviamente, no púlpito, mas em reuniões, em salas. E até um momento como esse, que eu agradeço a oportunidade de ter me dado a palavra para poder me dirigir a um público tão seleto como vocês, que tem ao teu lado, ou no meio de vocês, dezenas, centenas, milhares de pessoas que ouvem a palavra de vocês, mostrar para onde o Brasil pode ir, e podemos ter um caminho sem volta, se deixarmos à vontade as coisas acontecerem. Assim sendo, eu só agradeço a Deus pela missão, além, obviamente, da minha vida. Se não estivesse vivo, eu poderia ter a missão de estar à frente do Executivo Federal. Continuo mais que pedir sabedoria, pedir coragem e pedir força, porque as coisas não são fáceis, mas se fossem fáceis, essas missões não seriam dadas para nós, seriam dadas para outras pessoas. E nós sabemos de onde viemos e para onde, em especial, queremos ir. O nosso currículo, no dia do ponto final, é que vai dizer se a nossa morte é eterna ou não, porque a nossa passagem aqui pela terra. A todos vocês, muito obrigado. Manuel Ferreira, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí você acompanhou ao vivo, direto de Goiânia, a participação do presidente Jair Bolsonaro na Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Para essas e outras informações, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima.